Gravação iniciada. Boa tarde, nós estamos agora na nossa última sessão da reunião de janeiro de 2021. Nós estamos no dia 20, já fazendo a sessão do dia 28 de janeiro de 2021, na parte da tarde. E aí, o nosso primeiro processo da pauta seria o número 57, porém, nós temos um pedido de sustentação oral, que é o número 59 da pauta. Então, como sempre nós fazemos, vamos antecipar os processos que têm pedido de sustentação oral. Então, vamos começar pelo processo de número 59, recorrente Fazenda Nacional, interessado AGCO do Brasil, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Limitada. Eu peço, então, ao apoio que faça a chamada do patrono e também, se já estiver presente, a procuradora da Fazenda Nacional, que também se inscreveu para acompanhar todos os processos. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Enquanto isso, eu vou, então, fazer a chamada do nosso colegiado, né? Estão todos presentes. Conselheiro Mário. Aqui, presidente, boa tarde a todos. Conselheira Ana Cecília. Boa tarde. Conselheiro Pedro Paulo. Aqui, boa tarde. Conselheiro João Vitor. Conselheiro Maurício. Boa tarde a todos. Conselheiro Marcelo. Boa tarde. Conselheira Rita. Boa tarde. Eu, conselheira Maria Helena, estou presidindo o julgamento. Então, já adentrou aqui na nossa sala a representante da Fazenda Nacional, a doutora Patrícia, e agora, então, também adentrou o patrono do número 59 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado da AGCO do Brasil, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Limitada. Vai haver sustentação oral por videoconferência, pelo doutor Jorge Luiz de Brito Júnior, certo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, podemos, então, iniciar a relatoria do conselheiro Pedro Paulo, e eu, então, pergunto se podemos iniciar o relatório, depois, então, o senhor terá os seus 15 minutos para fazer a sustentação oral. Sim. Vou ao relatório, então, presidente. É um recurso especial da Fazenda Nacional, e a matéria é a multa retroatividade benigna. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz em síntese que antes da inovação da medida provisória 449/2008, atualmente convertida na Lei de 1941, o lançamento do principal era realizado separadamente, incidida a multa de mora prevista no artigo 35.2 da Lei 8.212, além da lavratura do auto de infração com base no artigo 32 da mesma lei, multa isolada. Que o advento da MP 449 introduziu uma nova sistemática de constituição dos créditos tributários, o atual regulamento não criou maiores inovações aos preceitos do artigo 32 da Lei 8.202, exceto no que tange ao percentual máximo da multa, que agora passou a ser de 20%, e que a infração antes penalizada por meio do artigo 32 passou a enquadrar-se no artigo 32A com a multa reduzida. Que, contudo, a MP 449 também introduziu o artigo 35A, que remete ao artigo 44 da Lei 9.430, que o artigo 44.1 da Lei 9.430 abarca as duas condutas, o descumprimento da obrigação principal e o descumprimento da obrigação acessória, que a multa isolada prevista no artigo 32A somente será aplicável quando houver tão somente o descumprimento da obrigação acessória. E, por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, a prevista no artigo 35A da Lei 8.212. O contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais aduz em síntese que, ainda que a tese defendida pela Fazenda Nacional prevalecesse, no caso presente, a autuação pelo descumprimento da obrigação principal foi cancelada,
prejudicando a metodologia defendida pela Fazenda, que, na verdade, em razão disso, sequer haveria similitude fática entre os julgados, paradigma e recorrido, que, em caso idêntico, a jurisprudência do CARF é pela aplicação da multa prevista no artigo 32A da Lei 8.212. É o relatório, presidente. Obrigada. Então, pois não, podemos passar a palavra para o patrono para a sustentação oral. Bom, boa tarde a todos, nobres conselheiros, cumprimento a todos, e eu passo a sustentação oral, que deve ser bem breve. Bom, aqui nós temos uma autuação, tá, que ela começou em 2011, que uma parte dela, naquela época ainda o INSS dividia em autos de infração distintos, ainda que dentro do mesmo processo, né? Uma parte dela se diz respeito a diferenças do RAT, né, de 1 para 2%, de 2 estabelecimentos, que foi verificado, né, pela fiscalização na época, e esse é o auto com final 383, dígito 6. Os outros dois autos versavam sobre falta de informação de alguns beneficiários, né, como segurados na folha, né, e algumas diferenças de contribuição previdenciária. Esses são os autos 381 e 382, dígito 8. Essa autuação ela se reporta a períodos de 2006 a 2007, tá? O auto foi elaborado em 2011, a DRJ, depois isso o conselho confirmou, ela cancelou a maior parte dos períodos por decadência. Tá? Então, a discussão ela está mais centrada aqui nas multas. E com relação à tese defendida pela Procuradoria, que é a questão de critério, não se discute a retroatividade da multa mais benigna, né? Isso é um consenso. Mas o critério para aferir qual seria a multa mais benigna, que naquele período de transição, né, das multas que eram específicas, né, para a legislação previdenciária, e passaram a entrar no mesmo parâmetro dos demais tributos administrados pela Receita Federal, né? Então, bem sabido por todos, hoje na Receita Federal tem a multa moratória de 20%, em caso de pagamento com atraso, né, com limitada, 0,33% do dia, limitada a 20%, ou a multa 75% multa de ofício, né? Na época você tinha, para as condições previdenciárias, uma multa de mora que ela ia até 24%, e uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Então, para aferir a multa mais benigna, o auto ele compara a somatória dessas duas multas, certo? Que é a multa de 24% mais a multa por descumprimento de obrigação acessória, vis-a-vis a multa de 75%. Né? Então, na maior parte dos períodos, ela fez essa comparação, o auto aplicou a multa de 75% por entender que ela era mais benéfica comparada com a somatória das duas multas anteriores, né? Essa questão de somar multas para aferir a mais benéfica, ela tem diversos problemas jurídicos, minha visão, tá? Porém, a gente vê que muitas vezes a Justiça do CARF validou, tem um ato da Procuradoria estabelecendo esse critério, né? E a Justiça do CARF validou essa interpretação. Porém, nesse caso, ele é específico, que uma vez que foi extinta a obrigação principal, aí você não pode aplicar a multa de mora mais, entendeu? Porque não existe mora, né? Então, essa comparação, nesse caso, aqui ela é muito mais descabida, né? Ela já é problemática por si, mas no caso em si, aqui ela acaba sendo ainda mais descabida. Isso é um motivo pelo não provimento, tá, do recurso especial da Fazenda, mas aí tem uma outra discussão paralela também aqui, que ela está versada no agravo do contribuinte, né, que ocorre. Para os períodos que prevaleceram, né, você tem a multa por descumprimento de obrigação acessória, que ela é uma multa que variava em função do número de empregados na empresa, tá, número de empregados na empresa. Porém, os estabelecimentos autuados, no caso, foram 2 só. Então, embora isso não está previsto literalmente na lei, mas a lei ela faz referência à quantidade de empregados na empresa, certo? Como critério definidor dessa multa. Mas a jurisprudência
tanto do CARF, o CARF assimilou a jurisprudência do STJ, que sempre considerou que o critério para apuração das contribuições previdenciárias, especialmente RAT, era o estabelecimento. O estabelecimento, cada CNPJ é um universo. Aí fica muito estranho você ter a apuração do tributo por estabelecimento, GFIPS por estabelecimento, e a obrigação acessória, a multa, ela não pune aquele estabelecimento só que tem uma falha na informação. Ela usa o critério, a quantidade de empregados em todos. Então, isso é um critério assimétrico, critério que não faz muito sentido e que torna a multa mais onerosa. Então, o contribuinte ele também se insurge, nesse caso, contra esse critério de aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória, porque ela deveria levar em conta o número de empregados nos estabelecimentos infratores. Né? Se os outros estabelecimentos não têm falha de informação, qual o sentido de você pegar a quantidade de empregados nesses outros estabelecimentos como referência e base para a aplicação de uma multa por descumprimento de obrigação acessória? Não tem infração nos outros estabelecimentos, né? Então, isso é algo que não viola a literalidade do dispositivo, porque essa literalidade, ela refere a empregados, quantidade de empregados na empresa. Porém, toda a evolução da jurisprudência sempre considerou cada estabelecimento, a autonomia do estabelecimento sempre foi considerada, ou de longa data, ela é considerada para fins das contribuições previdenciárias. Então, são essas razões pelo qual o contribuinte pleiteia pelo provimento ao seu agravo, né, no recurso especial, e negativa de provimento ao recurso especial fazendário. É a sustentação. Fico à disposição para dúvidas. Obrigada. Podemos passar, então, para o voto? Por favor, conselheiro Pedro Paulo. Bom voto, presidente. Bom, antes eu já esclareço que já está no relatório, né, que a matéria devolvida ao colegiado é a retroatividade benigna, o critério de cotejamento, né, de comparação das multas previstas na legislação pretérita, revogada e a que revogou, para definir qual é a multa mais benéfica. Né? É apenas essa matéria que foi devolvida ao colegiado. Então, digo eu aqui, no recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade dele, conheço. Alegação do contribuinte de ausência de similitude fática em razão do cancelamento de exigência referente à obrigação principal não procede, pela simples razão de que a premissa é falsa. Vejamos. O presente processo compreende 4 autos de infração. Quer dizer, nesse caso aqui, diferente dos processos mais antigos, né, todas as autuações estão no mesmo processo. E aí eu cito o número do processo, de final 381, 382, 383 e 380. Esse último aqui é o da obrigação acessória, os 3 primeiros de obrigação principal. Né? Então, esse último, de final 381, pelo descumprimento de obrigação acessória. Como se vê do dispositivo do acórdão de recurso voluntário a seguir reproduzido, o colegiado afastou a exigência da obrigação principal apenas do DEBCAD 383C, é o que trata de RAD. E também retirou da base de cálculo da multa por descumprimento de obrigação acessória o valor correspondente a essa infração. Né? Portanto, restou a exigência da multa por descumprimento da obrigação acessória apenas em relação às infrações por descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória que foram mantidas. E aí eu reproduzo aqui o dispositivo do acórdão, em que isso fica bem claro, que diz o seguinte, aspas, acordam os membros da segunda turma ordinária da terceira Câmara da segunda sessão, por voto de qualidade, em dar provimento parcial a recurso, em que se refere aos autos de infração de obrigação principal 381 e 382, devendo a multa ser calculada considerando as disposições do artigo 35.2 da Lei 8.212, na redação dada pela Lei 9876/96. Então, em relação a esses autos de infração, o provimento parcial foi apenas para alterar a multa, sem fazer nenhuma alteração na obrigação principal. Alguém falou alguma coisa? Não. Não. Da obrigação principal. Isso tudo para o período anterior à vigência da medida provisória, ou seja, até a competência 11 de 2008. Inclusive, vencidos, tal, aqui não vem o caso. E depois vem, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso no que se refere ao auto de infração DEBCAD com final 383, relativo à diferença na alíquota de seguro acidente de trabalho. Por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso no que se refere ao auto de infração à obrigação acessória, DEBCAD 381, para que a multa seja calculada considerando o dispositivo no artigo 32A, inciso 1, na redação dada pela Lei 8.941, e para excluir, esse ponto é importante, da multa os fatos geradores correspondentes à diferença de alíquota dos seguro de acidente de trabalho. Não é verdade, portanto, digo eu, que a obrigação principal foi cancelada. A situação aqui tratada é em tudo semelhante à do recorrido, em que se tem a exigência simultânea de multa pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória, e os colegiados, recorrido e paradigma, deram soluções distintas, configurando a divergência. Eu já disse que conhecia do recurso. Certo? Quanto ao mérito, como já referido acima, a situação tratada aqui é coincidente com aquela, tantas vezes analisada nesse colegiado, que afirmou a jurisprudência no sentido de que em tais situações, ou seja, em que há lançamento da obrigação principal e da obrigação acessória, para a aferição da penalidade mais benéfica, deve ser feito o cotejo entre a multa do artigo 35A com as multas do artigo 32 e 35 da mesma lei, nas redações anteriores, conforme orienta a portaria 14 de 2009. Jurisprudência essa que já estou consolidada na súmula CAF número 119, que eu transcrevo aqui. No caso em apreço, o auto de infração nas autuações pelo descumprimento da obrigação principal aplicou a multa do artigo 35A. Então, a autuação, como a autuação foi posterior à vigência da medida provisória, ela já aplicou, no caso, o artigo 35A. E para as multas pelo descumprimento da obrigação acessória, a multa aqui do artigo 32, parágrafo 5º da mesma lei. O acordo ao recorrido deu provimento parcial ao recurso para alterar a multa pelo descumprimento da obrigação principal para previsto no artigo 35.2 e a multa da obrigação acessória para a do artigo 32A da mesma lei. A situação é tratada nesse processo, portanto, amolda-se perfeitamente a hipótese prevista na súmula CAF 119, que deve ser aplicada. Portanto, eu conheço do recurso da Fazenda Nacional e dou provimento para aplicação nos termos da emenda da súmula, né? Estou aplicando a súmula, na verdade. Súmula CAF 119. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho também. Eu também acompanho. Então, o 59 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Obrigada, eu agradeço a presença do patrono e peço, então, nosso apoio que conduz o patrono à nossa saída virtual, para que continuemos a nossa... Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Voltamos, então, ao curso normal da nossa pauta, né? O primeiro processo da pauta só um minutinho. É o número 57 da pauta, é o primeiro processo da pauta de agora, do dia 28 de janeiro de 2021, é de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, interessado. Top Vision Calçados Eireli. Então, vou ao relatório, presidente. É um recurso da Fazenda Nacional também. A matéria também aqui nesse caso aqui foi interposto embargo de declaração, isso é importante, né? O recurso também visa discutir a multa retroatividade benigna. A Fazenda Nacional, da mesma forma, defende o artigo 35, né? A aplicação do artigo 35.
A, né? E o contribuinte apresenta contra-razões nas quais ele propugna inicialmente pela intempestividade do recurso sob o argumento de que teria apresentado embargos de declaração e, portanto, a decisão não seria definitiva. Na verdade, foi assim mesmo o recurso, né? As contra-razões. E quanto ao mérito, argumenta que a Fazenda Nacional pretende a aplicação de legislação posterior menos benéfica, né? E também diz que a Fazenda pretende uma decisão condicionada. É esse o relatório, eu vou ao voto, tá, presidente? Bem, só esclarecendo que são os dois processos, 57 e 58 do mesmo recorrente. Mas tem uma diferençazinha, eu ver um de cada vez. Exatamente, só para dizer que 57 e 58 são também de interesse top vídeo passados Zerelli. O conselheiro Pedro Paulo está relatando o número 57, certo? 57, então, eu digo o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. A alegação alegada intempestividade, arguida pela contribuinte, não procede. A Fazenda Nacional apresentou recurso contra o acordo de recurso voluntário nos termos do regimento interno do CAF. Em caso de posterior acordo de embargos proferidos com efeito infringente, poderia interpor novo recurso, se fosse o caso, ou eventualmente aditar o recurso anterior, conforme regimento interno. E aí eu cito o artigo 64 do regimento interno. E quanto à alegação de que a Fazenda Nacional pretende a aplicação de legislação posterior aos fatos, na verdade trata-se de definição de critério para a aplicação do princípio da retroatividade benigna, portanto, de fato, envolve a possibilidade de aplicação de legislação posterior, porém, quando esta for mais benéfica ao sujeito passivo, nos termos da lei, então, conheço do recurso. Quanto ao mérito, trata-se aqui de lançamento constituído pelo DEBCAD, pelos DEBCADs, né, de FIM 400 e 401, que tratam, respectivamente, de contribuição previdenciária patronal sobre a totalidade da remuneração pagas e contribuições devidas pela empresa a entidades outras, né? E o período de lançamento é janeiro de 2008 a dezembro de 2008. Até o período, novembro de 2008, foi aplicada a multa, né, como retroatividade benigna, né, do inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430, com a seguinte fundamentação conforme o relatório fiscal, aspas. Aos fatos geradores até 11 de 2008, para apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores e ausência de recolhimento, a lavratura deve ser feita com penalidade menos severa resultante da comparação entre a aplicação da multa de ofício estabelecida pelo inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430, de 75%, e a soma da multa de mora do inciso 1 do artigo 35, que dá 24%, mais a multa prevista no parágrafo 5º do artigo 32, ambas da Lei 8.912 e 212, aplicando a que for mais benéfica. No presente caso, a penalidade mais benéfica é do inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430, ambas da Lei 8.212. Fecho aspas, digo, o acordo de recurso voluntário deu provimento parcial ao recurso para que, em relação ao período posterior a dezembro de 2008, anterior a dezembro de 2008, portanto, até novembro de 2008, fosse aplicada a multa de mora, na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212, limitada a 75%. Fica claro que, como o lançamento já foi formalizado após a vigência da medida provisória, a autoridade lançadora já aplicou a nova legislação, por se tratar, segundo sua avaliação, de situação mais benéfica. Mais especificamente, a autoridade lançadora comparou a multa do artigo 44.1 com a soma das multas do artigo 35 e 32 na redação anterior. Ora, o procedimento adotado pela autoridade lançadora foi aquele que, posteriormente, foi determinado pela portaria PGFN, RFB número 14, e também é aquele, né, procedimento que foi consagrado pela jurisprudência do CAF e consubstanciado na súmula CAF número 119. É o caso, portanto, aqui de aplicação da súmula, presidente, e eu estou dando provimento, eu estou conhecendo e dando provimento. Certo. Estamos dando. Tá havendo um eco, vocês estão ouvindo? Não.
Tem um soluço aí, mas eu estou escutando. Mas assim, bom, eu achei que era uma coisa... Hein? Eu estou ouvindo bastante eco. Pois é, eu estava ouvindo, agora já não. Bem, então o conselheiro está conhecendo, o número 57 da pauta está conhecendo e no mérito dando provimento, conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, 57 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o número 58 da pauta. 58. Interessado é o mesmo contribuinte? É o mesmo, também é multa, mas aqui eu não estou conhecendo, presidente. Aí eu vou direto ao voto, que aí fica bem claro por quê. O recurso foi interposto intempestivamente, a alegação da contribuinte. Aqui ela faz aquela mesma alegação de intempestividade, que eu rejeito. Mas aí digo o seguinte: todavia, conforme relatado acima, isso está lá no relatório, a decisão proferida no acordo recorrido sobre a multa aplicável foi alterada por meio do acordo de embargos, cuja ementa foi acima reproduzida de modo absolutamente prejudicial ao recurso especial. Aqui o que aconteceu foi o seguinte: essa multa lançada aqui, que é objeto aqui desse processo, é de dezembro de 2008, já na vigência da medida provisória. Tá certo? Portanto, não está em discussão retroatividade benigna. Tá certo? E foi exatamente isso que foi esse o objeto do embargo, né? E foi isso que o embargo, a emenda do embargo está assim, ó, do acordo de embargo. A fiscalização aplicou a legislação vigente à época dos fatos geradores, sendo incabível a comparação da multa pretendida pelo sujeito passivo e mesmo a aplicação do artigo 35 em sua redação anterior. Tal contradição deve ser eliminada. Mas, enfim, a situação é essa: a multa, no caso aqui, o período de apuração é posterior, já é na vigência da medida provisória. Mas a fazenda foi cientificada, ela não pediu para retirar o recurso, assim? Porque não teria que retirar o recurso, né? Teve ciência. Não, é porque o acordo recorrido, inadvertidamente, por erro, eu sei. E aplicou a retroatividade benigna. Eu sei, a Fazenda recorreu disso. A Fazenda recorreu disso, mas aí o acórdão de embargos corrigiu. Eu entendo que se foi cientificado o acórdão de embargos, corrigiu, né, Pedro Paulo? Dizendo que... Corrigiu. E era a hora da Fazenda dizer: olha, então eu te retiro meu recurso, certo? Eu não vi isso, não. A gente pode até ver. Não, eu sei, eu estou dizendo que seria bom, porque nem teria subido, né, isso. Exatamente. É nesse sentido só. Mas eu não vi, não sei se tem essa tese. Mas aí enfim, eu estou naturalmente diante desse fato, eu estou dizendo que o recurso da Fazenda, eu estou não conhecendo por perda, por falta de objeto. Sim. Né? Tá. Eu digo assim: com efeito como esclarecido nos embargos, o lançamento objeto desse processo compreende faltas geradores a partir de janeiro de 2009. Sim. Portanto, janeiro de 2009. Portanto, não se cogitaria, nesse caso, de retroatividade benigna da multa. Com isso, pela via dos embargos, o colegiado embargado restabeleceu a multa lançada. O recurso da Fazenda Nacional não tem objeto. Não conheço. Sim. Agora, o não conhecimento tem que ser sempre enfatizando o acórdão de embargos, né? Porque realmente, eu estou falando porque tivemos já um caso assim, tem muito tempo que nós julgamos, que ninguém percebeu. Chegou até aqui, ninguém embargou, foi tudo no automático e era caso posterior, né? Não tinha nada a ver, não teria. Acho que foi fazendo e foi copiando. Foi se copiando e não era. E aí, aqui a gente acabou conhecendo, teve que conhecer, porque o acordo estava julgando assim, a Fazenda recorreu com o paradigma assim. Só que aí, ele ficou sem sentido, porque, na verdade, não tinha, né, aquela problemática. Mas aqui teve, né, ainda, e foi corrigido, quer dizer, não deveria nem ter
deveria ter sido pedido a retirada, né? Mas tudo bem. Conselheiro Mas suficientemente enfatizado. Sim, eu estou dizendo o seguinte, Pedro Paulo, porque quando tem alguma coisa, é nosso Como diria o outro, entendimento, está né? enfaticamente enfatizado. E com bastante ênfase, né? Com bastante ênfase. Estou falando o seguinte, que quando você tem no acordo, mesmo que aquilo ali não seja assim, certo? Mas se julgou daquele jeito, ninguém embargou, vamos dizer assim. E aí a gente tem um recurso, a gente traz que depois, como a Rita sempre perguntou até no caso, mas a gente vai julgar uma multa que nem existiu, lembra, Rita? Que não troço nem existiu, mas o acordo falou, aí foi trazido um paradigma daquela coisa, falando o contrário. Aí ela disse, mas depois a gente vai julgar uma coisa que nem existiu, uma multa que nem existiu, né, Rô? Era uma outra coisa, mas assim, aí a gente, não, aí claro que não, aí no nosso acordo a gente traz o processo para a realidade, né, traz o acordo para a realidade. Mas nesse caso, assim, foi suscitado e foi corrigido, né, mas eu acho que faltou só aí o cancelamento a desistência do recurso, mas enfim. Conselheiro Mário, você está não conhecendo então, né? Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor, desculpe. Conselheiro João Vitor. Acompanho o Ana relator. Cecília, votou? Não votei ainda. Desculpa, eu pulei. Eu até caí uns minutinhos, mas esse processo é o que trata da perda de objeto aqui, né? O item 58. Tá. Até de onde você ouviu, deu para você... Dá para você... Sim. E aí eu acompanhei aqui também. Eu vou acompanhar o relator. Tá, então eu vou retornando na sequência, desculpem. Conselheiro João Vitor, acompanhou, foi? Isso. Sim. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 58 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Bom, aí o 59 foi aquele da sustentação oral. Aí agora eu vou só dizer aqui, só temos mais um processo. O 60 na pauta, 60 e 61, seria de minha relatoria, era o recurso da Fazenda Nacional interessado. Energisa Sergipe, distribuidora de energia S.A. Os dois processos desse mesmo contribuinte foram retirados de pauta da PGFN. Depois nós teríamos 62 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, Gerdau, Aços Longos S.A., e o recurso é do contribuinte. E esse processo é um paradigma de vários outros recursos que seriam julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Então, o mesmo resultado do 61 valeria para o 62, 63, 64, 65, 66 e 67, todos do mesmo recorrente, Gerdau, Aços Longos S.A., mas eles foram todos retirados de pauta, certo? Juntamente com o paradigma. E, finalmente, temos o número 68 da pauta, que é o último processo da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício. É um recurso da Fazenda Nacional e o interessado é Padrão Florestal Limitada. Posso começar, presidente? Pois não. Então, aqui, como a senhora bem adiantou, esse aqui é um recurso da Fazenda, né? Na origem, foi um lançamento do EBICAD do final de 2005-7 para cobrança de contribuição previdenciária a cargo da empresa, dos empregados e dos desempregados, além daquelas devidas a terceiros, né? E aí, os faturadores considerados aqui foram o fornecimento de cesta básica mensal no período de 2002 a 2006, além do pagamento de abônico único nos anos de 2005 e 2006, quando do retorno de férias do empregado, ambos decorrentes do convencionado em acordo coletivo. E aí, em fevereiro de 2020, agora, foi dado seguimento ao recurso da Fazenda para você discutir a matéria incidência da contribuição previdenciária sobre abono de férias. O recurso é tempestivo e eu passo aqui a análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento. Como relatado, traz-se no relatório fiscal que os fatos geradores que aqui remanesceram dizem respeito ao pagamento de uma gratificação especial aos empregados que retornassem de férias
e que não possuíssem mais de 32 faltas nos últimos 12 meses. Essa importância variou de R$ 25,60 a R$ 64,00, a depender do número de faltas, e foi paga a cada empregado nessas condições nos anos 2005 e 2006. Sua vez, o colegiado da COA assentou o entendimento de que as características desses pagamentos, quais sejam vinculados à assiduidade do empregado, serem pagos em até 5 dias após o retorno de férias, não se darem de forma excepcional, já que pagos em 2005 e 2006, não desnaturariam a não incidência fulcrada no inciso no item 6 da linha E do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. Confira-se. Vou pular a leitura aqui e eu prossigo lá na frente, né? Por seu lado, a recorrente sustentou que nos acordos paradigmáticos de número 2803, 001, 924 e 2803, 04183, basou-se a tese de que o abono de férias integraria o salário de contribuição quando sua concessão fosse vinculada a fatores como a sua assiduidade. Já a recorrida, que não teria havido cotejo analítico por parte da recorrente, que, assim sendo, teria sido descumprido tal requisito para o segmento do recurso manejado. Quanto a esse ponto, não assiste razão à recorrida. A Fazenda Nacional efetivamente demonstrou divergência quando cotejou as conclusões a que chegaram os paradigmas e o colegiado da COA, em especial quando expôs: vê-se, portanto, que a turma desse conselho dela soluções divergentes para o mesmo caso. A turma COA entende que o abono de gratificação de férias por assiduidade enquadra-se no artigo 43 e 44 do CTN, não integrando salário de contribuição para fins previdenciário. Inversamente, a turma prolatora do acordo dos paradigmas entende que tal gratificação concedida ao empregado em função da sua idade não enquadra como ponto pecuniário, trata dos artigos 143 e 144 da CLT, devendo ser incluída no salário de contribuição para 20 incidências de contribuição previdenciária, nos termos do artigo 28, inciso 1 da 8.212. Nesse sentido, tem por acertada a decisão proferida por meio do despacho de prévia admissibilidade que deu seguimento ao recurso interposto pela União. Assim sendo, faço a análise do mérito. Nesse ponto, cumpre destacar que a controvérsia, sim, de se determinar se a vinculação dos abonos de férias a critérios relativos à assiduidade do empregado o inclui no campo de incidência da exação, ou melhor, se os retira da não incidência prevista no item 6 da linha E do parágrafo 9 do artigo 28 de 8.212. Aqui eu transcrevo o dispositivo legal, né? Sustentou a recorrente que a verba intitulada abono de férias paga pela empresa não se enquadraria na definição do artigo 144 CTN, que teria verdadeira natureza de prêmio, pois vincularia a assiduidade. Com isso, tratar-se-ia de verba destinada a retribuir o trabalho. Pois bem, o item 6 acima citado, ao excluir do campo de incidência da exação as verbas recebidas a título de abono de férias, faz remissão expressa aos artigos 143 e 144 da CLT. Enquanto que o artigo 143 diz respeito ao que se denominou chamar de férias vendidas, limitadas a 1/3 do período de férias a que tiver direito do trabalhador, é no artigo 144 que repousa o permissivo legal que interessa ao caso. Vejamos. E prossigo eu, né? No caso dos autos, é incontroverso que a obrigação de pagar decorreu de acordo coletivo, bem como que os pagamentos se deram em até 5 dias úteis após o retorno de férias. Há, nesse sentido, nítida vinculação entre os eventos envolvidos, férias e recebimento da verba. Reforça a conclusão acima, a observação que constou do voto condutor do recorrido, no sentido de que até o critério estipulado para o pagamento do abono, ou seja, a assiduidade, guardar relação com aquele eleito pelo legislador para a fixação dos dias de férias a que tem direito os empregados, consoante se observa do artigo 130 da CLT. Da mesma forma, não há evidência, a julgar pelos valores envolvidos, máximo R$ 104,00, de que tais valores tenham correspondido a mais de 20 dias do salário do respectivo empregado. Aqui, uma vez mais, vale observado pelo relator do recorrido. Vejamos. E aqui ele faz uma observação aqui. A fiscalização não imputou que os valores pagos de substituição judicial tenham excedido a 20 dias do salário do empregado, sendo os valores previstos em norma coletiva e pequena monta, explico, né? O coletivo 130, anexo A, o valor máximo de obrigação especial é de 64 e o menor piso salarial é de R$ 360,00. Com efeito, penso que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à não incidência prevista no item 6 da linha E do parágrafo 9 do artigo 28, combinado com o artigo 144 da CLT. Nesse mesmo sentido, o acordo 206.00479 de 2008
e os desta turma, de número 92.008.018, de julho de 19, o 92.02.007.857, também de maio de 19, e mais recentemente o acordo 92.02.009.250, de novembro último agora, né? Assim emendado. Antes exposto, presidente, eu estou conhecendo o recurso para negar reprovimento. Obrigada. Conselheiro Mário. Olha só o eco que fez um eco enorme agora aqui. Vocês ouviram isso? Parecia um rugido, alguma coisa assim. Eu acho que é do meu microfone, mas ainda bem que está nesse último processo, porque eu acho que o microfone está meio... Conselheiro Mário, acompanhou? Desculpa. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 68 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer no recurso e no mérito, negar-lhe provimento. Bem, esse, então, é o último processo da nossa pauta, e nós estamos também na última sessão do mês de janeiro de 2021, e eu agradeço a todos a presença. Quero saber se tem ainda alguma coisa, algum conselheiro quer ainda dizer alguma coisa sobre algum assunto. Então, se não, eu agradeço a presença de todos, a paciência, a dedicação, o profissionalismo, e nos vemos agora no próximo mês, né, na nossa sessão virtual. Eu peço, então, ao nosso apoio que, por favor, interrompa a gravação. Boa tarde a todos. Boa tarde, a procuradora. Agradeço a presença também. Boa tarde. Tchau, pessoal.